Glória a Deus, povo de Deus, porque nós estamos na sua casa para estudarmos a sua palavra, não é? Bom dia a você, meu irmão, minha irmã que está em casa. Hoje na igreja nós não temos expediente, dia 30 de novembro, dia do evangélico. Então, nós só temos a transmissão online. O expediente da igreja volta normalmente amanhã e nós teremos o culto à noite, às 19 horas, não é? Na quarta-feira, e devocional aqui na igreja para todos, quarta, quinta, sexta, amém? Glória a Deus. Vamos continuar o estudo da palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Hoje é o capítulo 22, vá abrindo aí a sua Bíblia para nós ouvirmos a voz do Senhor. Antes de nós lermos, nós vamos orar. E vamos pedir a bênção de Deus, que Ele fale conosco, que Ele continue a nos abençoar. Lembrando que nós estamos numa campanha de jejum e oração. E então vamos vigiar os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes. Porque nós estamos numa batalha espiritual. Sabendo também que Deus está conosco. E que é Ele que vai guerrear por nós. E ao final, Ele nos dará a vitória. Amém? Vamos orar então, Pai, muito obrigada. Porque nós podemos meditar na Tua palavra. E como o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem falado conosco todos os dias, Senhor. Aqui na igreja, ó Deus, por via da internet. Como o Senhor tem sido maravilhoso, Pai. Que hoje não seja diferente. Nós pedimos que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor fale conosco nesta manhã. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor haja em nós, haja no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Que o Senhor nos dê a Tua paz, que o Senhor nos dê a vitória, Senhor, em relação a todos os problemas que temos te apresentado, Senhor. Problemas de enfermidade, problemas financeiros, problemas de relacionamento, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, a Tua vitória, porque nós sabemos que é o Senhor quem guerreia as nossas guerras. Por isso nós te damos graças, Pai, e nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Irmãos, mesmo quando você estiver em casa assistindo ao culto, ao devocional, lembre-se que quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos prestando a Ele um culto, mesmo em casa. Então que o seu coração esteja quebrantado, esteja contrito diante de Deus e que você o adore, que você em atitude de oração, receba a palavra do Pai. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispá de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim?
e ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque morrerá, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as suas mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou ao fio da espada homens e mulheres, meninos e crianças de peito, e bois, jumentos e ovelhas. Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, estarás salvo comigo. Irmãos, nós vimos que Davi, ele está aqui em fuga, ele está fugindo de Saul, Saul procura matá-lo. Ele foi protegido primeiramente por Mical e depois por Jonatas, e fugiu. E aí ele primeiramente procurou a Samuel, no capítulo 19, buscou refúgio com Samuel. Nós vimos que Saul manda 3 grupos de soldados, não é? Para prender Davi e também para matá-lo. E os 3 grupos que vão a Samuel no capítulo 19, eles são desviados do propósito, né, que eles tinham recebido de Saul. E o Espírito de Deus então vai sobre eles e eles profetizam. Saul então resolve ir ele mesmo, e aí quando ele vai, o Espírito de Deus também se aposta dele e ele profetiza, e ele não faz nada do que ele tinha proposto contra Davi. Depois disso, Davi é novamente protegido por Jonatas, no capítulo 20. Nós vimos com a irmã Selma, sexta-feira. E Davi foge, não é? E ele vai até ao sacerdote Aimeleque.
ele chega sozinho e ele conta uma mentira para Emelec. Ele diz que ele tinha ido sozinho porque o rei tinha dado a ele uma incumbência e era urgente, por isso ele não tinha levado os seus soldados, e ele estava desarmado, e ele conta mentira, ele pede provisões, ele pede ao sacerdote Aimeleque que consulte a Deus em favor dele, e o sacerdote então atende Davi, ele consulta a Deus, ele entrega para Davi os pães da proposição, que eram aqueles pães que ficavam no santuário, e eles eram trocados todos os dias. Só quem podia comer aqueles pães eram os sacerdotes, mas naquele momento, diante daquela situação de necessidade, o sacerdote Aimeleque, então, entrega os pães para suprir as necessidades de Davi, e ele entrega também a espada de Golias, que estava guardada ali em Nob, nessa cidade de Nob. Davi foge e ele vai para a terra dos filisteus, para a cidade de Gate. E ele encontra então o rei Aquis. E lá ele se faz passar por louco para escapar do rei Aquis, porque ele ficou com medo do rei fazer algum mal a ele, né? E ele vai então se refugiar numa caverna que ficava a 20 quilômetros de Belém e também próxima da cidade de Gate. Mas ele vai então se refugiar nessa caverna, que se chama Caverna de Adulão. No versículo 1, nós vemos o seguinte. Nós vemos que quando a família dele fica sabendo que ele está ali naquela caverna, eles são os primeiros a irem dar apoio e socorro a Davi. Depois, outras pessoas se juntam a ele e Davi forma um pequeno exército com 400 soldados. Mas vamos ver o seguinte, Davi tinha uma promessa, né? E ele tinha sido ungido rei. E nós vimos com a irmã Selma na sexta-feira que o próprio Jonatas, que era herdeiro de Saul, passou o reino para Davi. Quando ele entrega a capa, a armadura, as armas, o escudo, ele está passando simbolicamente naquele momento o reino para Davi. Eles fazem uma aliança no capítulo 20. Mas por que Davi então está passando por isso, né? Se ele tem a promessa de Deus, por que Deus está permitindo que ele seja perseguido por Saul? Saul está possesso por um espírito maligno. Então, por que Deus está permitindo isso? Por que Davi tem que passar tantas necessidades, tantas dificuldades, não é? E agora ele vai se refugiar numa caverna. E caverna não é um lugar agradável, não. É um lugar muito frio. Caverna é um lugar inóspito. Por que ele tem que passar por isso? Ele vivia no palácio. Deus o tinha levado para o palácio. Ele era chefe da guarda pessoal do rei Saul. Por que agora ele foi levado para uma situação tão difícil e está escondido numa caverna? Irmãos, Deus tem os seus próprios meios de cumprir a sua promessa. E Davi realmente foi escolhido por Deus e ele foi destinado a ser o rei de Israel. Mas é justamente na dificuldade que Deus vai moldar o nosso caráter e Deus vai nos treinar. Imaginem que quando Davi estava com Saul, Saul era a referência que Davi tinha. Saul era o exemplo que Davi tinha, era o padrão que Davi estava seguindo. Se nós formos olhar nos capítulos seguintes, nós vamos ver isso depois. Davi amava Saul e era muito fiel a ele. E Davi, quando encontra Saul depois, mais tarde, em outra caverna, ele vai chamá-lo de pai. E era esse o sentimento que Davi tinha em relação a Saul. E Saul não era um bom exemplo. Saul não era um bom padrão a ser seguido. Por isso Deus precisava mostrar isso para Davi.
Porque Davi tinha que se espelhar não em Saul, não num homem falho, fraco. Davi tinha que se espelhar em Deus, para que ele então fosse um bom rei. Davi era fiel a Saul, mas Deus precisava que Davi fosse fiel a ele. Então Deus tira Saul da vida de Davi. Essa é a primeira coisa que Deus faz, e Deus mostra o verdadeiro caráter de Saul para Davi. Irmãos, Davi precisava aprender algumas coisas, porque quando ele fosse rei, Deus queria usá-lo de forma completa. E o plano de Deus é que Davi fosse o pai da descendência do Senhor Jesus. Então, Deus estava moldando Davi. E uma das outras coisas que Deus vai ensinar, e é muito sério que Deus ensina para Davi aqui no primeiro versículo do capítulo 22, é que as pessoas, elas são muito mais valiosas do que as coisas. Elas são muito mais importantes. Por isso que Deus tira Davi do palácio, porque lá ele tinha tudo. E aí Deus tira aquilo que era supérfluo, aquilo que não era importante. E quando ele está na caverna, quando ele está fugindo, quando ele está jurado de morte, quem é que vai estender a mão para ele? Quem é que vai atrás dele? Quem é que vai procurá-lo para ajudá-lo? A sua família. Deus está mostrando para Davi que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Deus está mostrando para Davi que as pessoas mais importantes da nossa vida são a nossa família. Mesmo que a nossa família seja imperfeita, mesmo que haja discordâncias, desavenças, a nossa família é aquela família, são aquelas pessoas em quem nós podemos buscar refúgio, com quem nós podemos contar. E Deus estava mostrando isso para Davi. E nós precisamos aprender também, irmãos, com os ensinamentos de Deus a Davi. Nós estamos chegando próximo do Natal, e eu sei que muitas pessoas têm problema com isso, porque o Natal, ele faz uma referência muito forte à família, não é? E às vezes há tantas mágoas nos nossos corações, não é? Há tanto ressentimento com a nossa família. Tem pessoas que não querem nem passar Natal com a família, e nós precisamos vencer isso, irmãos. Nós precisamos vencer, porque a família é projeto de Deus, mesmo que ela seja imperfeita. E nós precisamos buscar a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia, que Ele nos transforme, primeiramente, transforme os nossos familiares, porque o plano de Deus é que haja harmonia na família. Então, a primeira coisa que Deus mostra a Davi quando ele está lá na caverna é isso. No primeiro versículo, a sua família é muito importante. E as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. E nós precisamos valorizar aquelas pessoas que estão conosco no momento de adversidade. Porque são essas pessoas que realmente nos amam. Amém? No versículo 2, quem é que vai procurar Davi? Olha que interessante, né? Quem é que vai procurar Davi depois da sua família? Todos os homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito. Olha que coisa interessante. Deus está dando para Davi uma grande oportunidade. Apesar dele estar vivendo um momento difícil, Deus está dando a ele a oportunidade de ajudar outras pessoas que estão na mesma situação que ele. Porque esses homens também eram fugitivos. Eles tinham dívidas, eles estavam fugindo. E naquela época, muitas vezes, a dívida era paga com a escravidão. O devedor, ele se tornava escravo daquele a quem ele devia. Então, Davi tem a oportunidade de ajudar outras pessoas. O apóstolo Paulo lá,
em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz o seguinte, que Deus nos consola nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, e assim Ele nos capacita a consolarmos e ajudarmos outras pessoas que estão passando os mesmos problemas que nós. E Davi, quando ele está fazendo isso, ele também está sendo treinado. Ele está vivendo na pele o que os seus súditos viviam, os seus futuros súditos, para que ele entendesse todas as pessoas que ele iria governar. Porque Davi não iria governar somente os palacianos, ele iria governar as pessoas pobres, ele iria governar as pessoas que tinham dívida, ele iria governar todos os outros que habitavam o reino de Israel. Então Deus dá para ele essa experiência. E esses homens, então, se tornam o exército de Davi. Amém? Bom, no versículo 3 e no versículo 4, ele vai até o rei de Moabe e pede ao rei de Moabe que dê abrigo, que proteja a família dele. Nós sabemos que Davi, ele era bisneto de Ruth, casada com Boaz. Ruth era moabita. Então, tanto Davi quanto Jessé, a família dele, tinham ligação com os moabitas. Por isso que ele então pôde pedir exílio, ele pôde pedir abrigo para o rei de Moabe. E a família dele então fica na terra de Moabe durante todo esse período em que ele está sendo perseguido. Mas Davi estava pedindo orientação de Deus. Não foi à toa que ele procurou Samuel, quando ele estava fugindo de Saul, e também o sacerdote Aimeleque. Não foi à toa. Ele estava buscando a orientação de Deus. E era outra coisa que Deus queria que Davi aprendesse. Que quando nós estamos em aperto, nós precisamos buscar Deus. E nós precisamos buscar a orientação dele, a vontade dele, a direção dele, e seguir a direção e sermos obedientes. Que foi o que Saul não foi obediente, Então, no versículo 5 diz que ele, pedindo a direção de Deus, ele recebe a direção de Deus. Deus usa um profeta, o profeta Gade, e diz assim: Davi, saia da caverna. Você está escondido? Saia. Não é para ficar escondido. É para ir para o campo de batalha, porque eu vou te dar a vitória. E nós precisamos aprender isso aqui, irmãos. Vamos lembrar outros momentos em que servos de Deus também se esconderam, porque eles estavam em aperto, porque eles estavam passando por um momento muito difícil. Vamos nos lembrar primeiramente de Abraão. Ele faz guerra para libertar o seu sobrinho Ló. Ele estava esperando o cumprimento da promessa de Deus de dar-lhe um filho, e estava demorando muito. E cansado, abatido, melancólico, ele entra para a sua tenda. E ele recebe uma palavra de Deus. E Deus diz para Abraão: saia da tua tenda. Saia desse lugar que parece ser seguro. Saia desse lugar que é um esconderijo. Saia, porque você precisa andar pela terra que eu vou te dar. Você precisa pisar a terra, tomar posse da terra. Você precisa olhar para mim e continuar crendo. Saia. Saia desse lugar em que você se esconde, em que você se abate, em que você está com autopiedade, sentindo pena de si mesmo. Saia. E quando Abraão sai da tenda, ele obedece a Deus. Deus diz: olha para o céu. Olha para as estrelas do céu. E olha e veja quão numerosas elas são. Pois é, Deus diz para ele: a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Irmãos, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades. E nós nos escondemos achando que nós vamos estar seguros.
E nós ficamos em casa, não queremos sair de casa. Nós ficamos muitas vezes no quarto e nos deixamos dominar por uma melancolia, por uma tristeza. Deus está nos dizendo hoje, nesta manhã, saia do seu esconderijo e olhe para o céu. Quem é que está no céu? É Deus que está no céu. O salmista no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, para as dificuldades, e aí de onde me virá o socorro? E aí ele responde, a pergunta que ele mesmo faz, ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor, Ele fez os céus e a terra, Ele está acima dos montes. Então Deus nos diz isso, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender com Davi, com esse texto, e nós precisamos sair do nosso esconderijo, do nosso lugar que parece ser seguro, e nós precisamos continuar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos continuar a nossa vida, mesmo que você tenha perdido um parente querido, mesmo que você tenha sido dispensado do seu trabalho, mesmo que você esteja enfermo, levante-se, saia desse esconderijo e continue a sua vida, porque quando você continua a vida, Deus vai te dando a vitória. Um outro exemplo é Elias. Ele desafia os profetas de Baal e Deus o usa de forma tremenda, e aí ele recebe uma ameaça da rainha Jezabel, e ele estava cansado, e ele se deixa dominar por um sentimento de medo. Ele se deixa dominar por um sentimento de desalento, de cansaço, de tristeza, e ele foge e vai e entra numa caverna também, não é? E Deus então fala para ele: saia dessa caverna, saia, eu vou falar com você. E aí nós sabemos que à frente do Senhor, primeiramente veio um vento forte, depois um terremoto, não é? Depois veio fogo, isso antecedendo a presença de Deus. E Elias à porta da caverna, até que vem uma brisa suave, e Deus fala com ele, porque o nosso Deus é assim. Antes dele vem tempestade, terremoto, vento forte, fogo, mas Deus não está aí nessa confusão, nesse caos, nesse meio de destruição. Nosso Deus vem a nós como uma brisa suave. E Deus está falando conosco nesta manhã: saia desse esconderijo, desse lugar que parece seguro, e continue a sua vida. Saia do seu quarto, levante da sua cama, saia da sua casa e continue a sua vida, porque Deus vai te dar a vitória. Davi obedece, ele sai da caverna e ele vai para o lugar que Deus mostrou para ele. Ele entra no território de Judá. Continuando aqui, irmãos, quando Davi então sai do esconderijo, ele se expõe. Saul fica sabendo: olha, Davi e o seu pequeno exército foram descobertos por Saul. Saul então incita o povo, né, para ir perseguir Davi. E ele fica sabendo por meio de Doeg que Davi esteve com o sacerdote Aimeleque. Então ele manda chamar Aimeleque e ele destrói, ele mata todos os profetas da cidade de Nob, destrói a cidade completamente. Mata todos os seus habitantes, mata todos os animais. Vejam como Saul, ele era sanguinário, como ele estava irado contra Davi. Nós podemos ver que era um espírito maligno mesmo que estava agindo por meio de Saul, porque Davi seria aquele ancestral de Jesus. Então, se Davi fosse destruído, Jesus não nasceria. Vejam que há todo um mundo espiritual agindo também. E aí nós vemos duas coisas assim que são muito ruins. Aimeleque era descendente de Eli. Ele era descendente de Finéias, filho de Eli. E nós sabemos que os filhos de Eli,
eles pecaram contra o Senhor, mas eles pecaram feio mesmo. Nós sabemos que eles se prostituíam no templo, nós sabemos que eles introduziram no santuário cultos pagãos, não é? E que eles roubavam a oferta que era destinada a Deus. Então Deus dá uma sentença. Nós vemos isso lá nesse livro mesmo, de 1 Samuel, nos capítulos 2, de versículo 31 a 35, capítulo 3, de 10 a 14. Quando Deus então profere uma sentença de juízo, diz o seguinte: os seus descendentes, eles vão morrer jovens, porque os seus filhos, eles cometeram um grande pecado e você quis agradar aos seus filhos e ao invés de repreendê-los, você deixou que eles pecassem e que eles profanassem o santuário. Então a sua descendência, ela vai ser exterminada. E esse juízo, ele começa aqui, por meio de Saul, e ele vai ser concluído lá na frente no reinado de Salomão. É coisa terrível, né? Quando Deus manda destruir é porque a pessoa pecou feio mesmo. Porque o nosso Deus, ele é muito paciente, ele tem um longo ânimo e ele dá muitas oportunidades. Mas então, aqui nós estamos vendo, é terrível o que Saul faz. Mas nós estamos vendo que Deus, então, está trazendo juízo à casa de Eli por meio de Samuel. Isso não é muito bom, né, irmãos? Por isso que nós temos que ter temor de Deus. Ele vai dando oportunidade, vai sendo paciente, mas chega um momento em que a paciência dele acaba, não é? Uma outra coisa muito ruim que acontece aqui, irmãos, é o efeito, a consequência de uma mentira que Davi conta lá no capítulo 21. Davi então conta uma mentira lá. E nós sabemos que a mentira, ela é um defeito de caráter. E nós temos que ter muito cuidado com a mentira e com pessoas mentirosas. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala isso, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, que o diabo é o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Ele está repreendendo alguns judeus, e ele diz assim: vocês são filhos do diabo e vocês são mentirosos. O diabo é o pai da mentira, porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Então, a mentira, ela não é de Deus. E ela traz consequências desastrosas. Vejam que o próprio Davi admite aqui que foi por causa dessa mentira que Saul, então, matou os sacerdotes, não é? Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós vemos aqui que Deus é soberano e que Ele executa justiça e juízo, usando quem Ele quer, e Ele está usando aqui Saul para isso. Ele usa inclusive o diabo faz a vontade de Deus, viu? Então não tenha medo, porque o diabo só faz aquilo que Deus permite. E Deus, Ele não vai permitir nenhum mal contra aquele que o ama, que o serve. E nós vemos aqui que nós temos que fugir da mentira e falar somente a verdade. Eu gostaria de concluir fazendo um paralelo entre Saul e Davi. Gostaria que nós aprendêssemos aqui com esse paralelo, porque nós precisamos escolher ser como Davi e não ser como Saul. Vamos ver aqui que Saul é chamado pelo apóstolo Paulo no livro de Atos de o homem segundo o coração de Deus. Apesar dos seus erros, dos seus deslizes, das suas fraquezas. Por quê, irmãos? Por que Deus rejeita Saul e Deus escolhe Davi? E mesmo quando Davi peca, porque Davi vai pecar e vai pecar feio, nós vamos ver. Agora, ele já mentiu aqui, mas na frente ele vai cometer adultério e homicídio, não é? Porque é que Deus, então, Ele aceita Davi e Ele rejeita Saul. Irmãos, Saul,
ele peca, ele desobedece e ele não se arrepende. Ele não admite os seus erros. Ele não tem a intenção de mudar. Quando ele é confrontado por Samuel, no capítulo 13 e no capítulo 15, porque ele desobedece às ordens de Deus, ele se justifica e ele transfere a culpa e a responsabilidade pelos seus erros para outras pessoas. E geralmente, quando uma pessoa ela não vai se arrepender, ela não admite os seus erros, o que ela faz? Ela transfere para os outros, ela se justifica, ela culpa até Deus, mas ela não admite os seus erros. Isso é sinal de que a pessoa não vai se arrepender. E Saul não se arrependeu, e ele foi indo cada vez mais arruinando a sua vida e se degradando. Nós vamos ver mais na frente que ele vai consultar uma feiticeira, e que a vida dele termina de uma forma muito trágica, porque ele se suicida, não é? Porque ele pensava muito na sua reputação, na sua glória, e ele se colocou no lugar de Deus. Davi não, Davi se arrepende. Vejam que aqui no versículo 22, quando ele está conversando com Abiatar, que era filho de Aimeleque, que escapou daquela chacina, ele diz assim: eu é que fui culpado pela morte do seu pai. Então fique comigo porque eu vou te proteger. E Saul está procurando a minha morte, está procurando a sua também, então fique comigo. Ele admite o seu erro e ele se arrepende. Quando ele peca com Batseba, ele é confrontado pelo profeta Natã. E o que ele vai dizer? Ele diz assim: eu pequei, eu estou arrependido. E ele vai para o santuário e ele se rasga diante de Deus e diz: Deus, tem misericórdia de mim porque eu pequei. Ele realmente se arrepende, e é por isso que ele é perdoado. Então, irmãos, todos nós somos pecadores, nós temos uma natureza má. Davi não era diferente, Saul não era diferente. Mas quem é que Deus rejeita e quem é que Deus aceita? Ele rejeita quem não se arrepende, e ele aceita quem se arrepende. E o que é arrependimento? É mudar a direção. Eu estou indo numa direção, eu dou meia volta e eu vou na direção oposta. Eu decido não fazer mais aquilo. Então eu estou mentindo, eu decido não mentir mais. Eu estou roubando, eu decido não roubar mais. Eu estou me prostituindo em adultério, eu decido não fazer mais isso. Eu estou fazendo fofoca, eu decido não fazer fofoca. Eu estou desrespeitando os meus pais, eu decido não desrespeitá-los. Eu estou tratando a minha esposa com violência, com abuso, eu decido não fazer mais isso. Isso é arrependimento. E é isso que Deus aceita. Deus aceita o coração contrito, o coração quebrantado, a pessoa que se arrepende, a pessoa que pede perdão, que decide não pecar mais. E foi o que aconteceu com Davi. Eu gostaria de lembrar Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz assim: quem encobre a transgressão, aquele que esconde o seu pecado, jamais prospera. Mas quem confessa, quem admite a sua responsabilidade, a sua culpa, quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu gostaria de lembrar um episódio em que Jesus, ele é confrontado pelos religiosos da sua época, que pegam uma mulher em adultério, e eles, de forma muito hipócrita, eles querem condenar aquela mulher, mas eles não condenam o homem que estava em adultério com ela, eles condenam só a mulher. E aí eles falam com Jesus e dizem assim: Senhor, olha aí, ela pecou, adúltera. E Jesus, então, ele se vira para aquelas pessoas e ele diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, não é? E todo mundo tinha pecado, todo mundo tinha telhado de vidro, então não conseguiu atirar nenhuma pedra àquela mulher. E Jesus se volta para ela e diz assim: olha, onde estão os que te acusavam?
foram embora. E ele, somente ele, porque ele é Deus, somente ele pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Ele diz à mulher: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, quem admite o seu erro, o seu pecado, e tem que deixar o pecado, pode continuar a sua vida seguro, porque foi perdoado e Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus vai te seguir. Você não vai ter mais acusadores, você vai poder dizer: olha, eu fui perdoado por Deus, e eu mudei a minha vida, eu me arrependi, e aí siga a sua vida, porque você vai prosperar, né? Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos aprender aqui, vamos finalizar, irmãos. Vamos ver aqui, nós vimos que o resultado dos pecados de Saul foi a sua morte, uma morte terrível que ele mesmo provocou. Ele foi tirado do trono, a sua família não herdou o trono, seus filhos não herdaram o trono. Mas vamos ver o final de Davi, daquele homem que resolveu agradar a Deus, que passou por aperto, foi tratado por Deus, teve o seu caráter totalmente trabalhado por Deus nas adversidades, escolheu Deus, se arrependeu dos seus pecados. Vamos ver o fim de Davi, 1 Crônicas, capítulo 29. E aí nós encerramos. 1 Crônicas 29. Vamos ver o resultado das escolhas da vida que Davi levou. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 26. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi 40 anos. Em Hebrom, 7 anos, e em Jerusalém, 33 anos. Morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias de saúde, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, ainda que você passe por dificuldades, creia que Deus é soberano. Ele está moldando o seu caráter. Creia que a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. E escolha servir a Deus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse e deixe, porque o seu fim será como o de Davi. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos que nós sejamos capacitados por ti a colocarmos em prática toda a tua palavra, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe no restante deste dia, em toda esta semana, Pai. E que o Senhor nos ajude, nos guie, nos dê a direção para, ó Deus, sairmos da caverna, do lugar que parece seguro, ó Deus, e continuarmos a nossa vida, continuarmos no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família. Oh, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e a minha família. Tem poder sobre a minha cidade, tem poder sobre a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade, a igreja do Senhor na face da terra. Glória a Deus. Amém.